Fala galera ligada na G-Fight, Marcel Alcântara novamente aqui para apresentar para vocês o Luta Luta com a G-Fight, esse quadro semanal de análise, de palpite, enfim, de tudo aquilo que vem pela frente aí nos próximos eventos. E eu estou sempre com ele, Diego Ribas, diretamente de Las Vegas. Tudo bom, Diego? Fala, Marcelo, tudo bom? Fala, pessoal que está vendo esse vídeo, mais um episódio de Luta Luta. Lembrando que é parceria com a Roulbet. E o link da parceria da G-Fight com a Roulbet está aqui na descrição. Se você quiser conferir os palpites, quiser fazer o seu palpite, dar essa moral para a G-Fight, faça com esse link aqui. Vamos lá. Bom, Diego, vamos começar falando do próximo evento do UFC, aí o UFC Apex, aí do seu lado, no quintal da sua casa, né? Dia 1º de julho, começa aqui para o Brasil às 17 horas, no horário de Brasília. A gente vai falar um esquema diferente das últimas vezes, a gente vai falar agora de todas as lutas do card principal, então das 6 lutas do card principal, vamos tocar elas, começando por Bruno Huck, Bruno Ferreira, enfrentando Nursultan Ruziboev. Diego, o Bruno tem 10 vitórias, nenhuma derrota, invicto no MMA, 30 anos, natural de Curitiba, das 10 vitórias, 7 por nocaute e 3 por finalização, enquanto o Ruziboev, natural do Uzbequistão, apesar de ter um ano a menos do que o Bruno, tem 29 anos, tem 46 lutas no cartel, uma experiência aí longa pra caramba. O que você imagina dessa luta, Diego? Cara, vamos lá. Uma análise... Primeiro explicar para o pessoal, né? A gente mudou essa semana, aí vou fazer o card principal. Tem o pessoal reclamando, pedindo para fazer todas as lutas, mas aí o vídeo fica muito longo. E tem muita gente falando que não quer só dos brasileiros. Então, pelo menos a caráter de teste, essa semana a gente vai fazer só do card principal. Certo, Marcelo? Certo. Vamos lá. Bruno Huck, atleta da Evolução Thai, treina com um blindado ali, aluno do Dida. Cara, o Huck já foi da seleção de judô, e esse antes de eu fazer análise de qualquer coisa, eu quero que vocês lembrem desse detalhe. Ele foi da seleção brasileira de judô, ele tem um judô muito afiado. E ele é bem baixinho para a categoria, tá? Categoria até 84 quilos. Então isso faz com que o centro de gravidade dele seja menor, e ele tenha facilidade não só para derrubar, mas principalmente para defender queda. É difícil quedar ele. Principalmente a galera que vem do wrestling, vem querer amassar, de repente clinchar na grade, para ele não é tão desvantagem quanto seria para alguém sem esse background que ele tem. E aí, se a gente for analisar o cartel dele, Marcelo, 10 vitórias ele invicto, todas por via rápida, se eu não me engano, né? Nenhuma por decisão. Nenhuma. Bate muito pesado, a mãos afiadas ali pelo André Dida. Vamos lá, mas voltando ao lance da altura. Lembra que ele estreou no UFC em janeiro contra o Gregory Robocop, brasileiro também? O Huck, justamente por esse casamento de estilos, ele tem uma facilidade muito grande para lutar com caras mais altos que ele, que é o caso do Ruziboev. Nosso querido amigo aí de 1,90, 1,88, por ali, bem grande. Então, eu acho que isso pode pesar a favor do brasileiro, sim, porque é difícil o pessoal dessa categoria treinar com um atleta tão baixo quanto o Huck. O Huck é menor do que eu. E estão falando da categoria até 84 quilos, pessoal de 1,84 para cima. O Huck tem uns 70, sei lá, 6. Então essa diferença de altura, e o Huck está acostumado a treinar e lutar com gente mais alta do que ele, então isso pode fazer a diferença. E no meu palpite, indo direto ao assunto, Marcel, eu acho que isso pode ser o diferencial, e por isso eu coloco o Huck como favorito para essa luta. Também por ser um estreante, muito pouco material para ser analisado pelo adversário. Lembrando que a luta dele no Rio, ele não teve camp completo, dessa vez ele teve não só o camp completo, como na parte final fez o camp junto com o blindado ali, que é o atleta mais experiente da equipe, que lutou e perdeu na semana passada. Eu vou de Bruno Huck. Bruno Huck paga 1,45, é favorito de acordo com a Roulbet. O Ruziboev paga 2,70 por real apostado, portanto, o brasileiro favorito, Diego. 2 pontos, você tá pagando bem, hein? Pagando bem. Não esperava esse favoritismo tão grande do brasileiro, já que quantas lutas ele tem na UFC? Apenas uma, né? Sim. É que o rival dele também vai estrear, mas
É a estreia dele, apesar de ele ter tantas lutas no cartel, a primeira luta no UFC também. Bom, seguindo em frente, então, Diego, agora a categoria peso leve, Ismael Bonfim, o Marreta, contra Benoît Saint-Denis, francês, o brasileiro é natural de Curitiba, tem 27, aliás, de Curitiba não, de Brasília, tem 27 anos, 19 vitórias, das 19 vitórias, 9 por nocaute, 4 por finalização e 6 por decisão. O Saint-Denis tem 27 anos também, como eu disse, é da França. Das 10 vitórias, 8 por finalização e 2 por nocaute. São 10 vitórias e 1 derrota na carreira. E aí, Diego? O Saint-Denis que perdeu pro Capoeira, né? No UFC. Cara, essa luta, Marcel, eu acho que tem alguns elementos que podem... Enfim, é uma luta franca, favorita na disputa para ser a luta da noite. Dos atletas jovens, muito talentosos. Eu vou ter que ir com muito mais instinto do que análise pura dessa luta, Marcel. O casamento é difícil para os dois, mas o hype em cima do Ismael, até porque nesse momento eu tenho muito mais contato com a equipe do Bonfim, né? O Daniel, treinador, o pessoal de Brasília, conheço bastante o pessoal que treina com ele, todo, enfim, eu sei de alguns apontamentos sobre o treino, e é difícil não apostar no Ismael hoje, cara. Eu tô muito confiante não só para essa luta, mas com o futuro próximo aí do Ismael, que ele tem a oferecer, os desafios que ele pode enfrentar, o hype que ele conquistou, até como ele agradou, o próprio staff, os matchmakers do UFC, ganhou o contrato via Contender Series, foi um daqueles que tem alguns lutadores que a gente consegue identificar, né, que são captados ali via Contender Series, que já ganham rápido destaque na organização. Eu acho que o Ismael e o Gabriel serão alguns deles. E o Gabriel é muito talentoso, cara. E mais do que isso, eu acho que ele consegue aliar bem a agressividade com o QI de luta, não perder oportunidade e não desperdiçar momentos e golpes. Então, eu vou de Ismael, cara. Eu vejo uma vitória do Ismael, até possivelmente pela via rápida, tá? Você falou do hype em cima dele, as casas de aposta corroboram isso, 1,30 paga por real apostado, enquanto o Saint-Denis 3,45, a favoritismo também é bem grande a favor do brasileiro, né? 3,45. Interessante isso aí, interessante. Ou seja, bom, já dei meu palpite, já falamos da luta, agora falando de aposta em si, Marcel, paga muito pouco o Ismael, talvez de repente uma aposta nele, para você que vai apostar, lembrando que tem que ser o seu dinheiro, você tem que ser maior de 21, talvez não seja uma aposta muito boa, tá? Porque paga muito pouco, então às vezes dá pra fazer um parlay, assim, juntar dois resultados, não muito recomendado, mas se você tiver muita confiança como eu tenho no Ismael, talvez valha. Seguindo no card, então, agora um duelo de brasileiras na categoria peso mosca, Ariane Lipski contra Melissa Gatto. Você conversou com as duas, né, Diego, aí durante a semana, a gente tem no nosso canal no YouTube, aí se você quiser conferir depois, tem a entrevista completa com a Ariane, aliás, com todos os brasileiros, até com o Cine também depois, enfim, com vários lutadores. Ariane, 15 vitórias, 8 derrotas na carreira, 29 anos, natural de Curitiba, e a Melissa, 27 anos, natural de Campinas, 8 vitórias, 1 derrota e 2 empates, menos experiência do que a Ariane, mas duas atletas aí duelando a favor do Brasil, contra o Brasil, enfim, até a Ariane falou disso na sua entrevista, né, Diego? Exatamente, e são duas atletas em momentos diferentes, em situações diferentes e com perspectivas diferentes na organização. A Ariane, a rainha da violência, né, a Lipski, ela foi contratada depois de fazer muito sucesso num evento polonês chamado KSW, numa época que, sei lá, 4, 5 anos atrás, uma época que a categoria ainda estava se desenvolvendo, a divisão dos pesos moscas. Então, logo no começo, ela foi jogada aos tubarões, digamos assim, né? Enfrentou alguns dos principais nomes da categoria, veio com hype em cima dela e não rendeu o esperado. A Ariane já tem 9 lutas na organização, 5 derrotas e 4 vitórias. Ela alternou resultados, mas veio de vitória. Tem sim uma expectativa em cima dela, porque ela troca muito bem. O histórico dela, antes de entrar no UFC, carrega muitos nocautes. Na organização, até o momento, ela não nocauteou, tem uma finalização e o resto foi por decisão, pelo menos as vitórias dela. Já a Melissa, Marcel, a Melissa é diferente, ela tem muito mais
experiência no grappling, tem uma força física de isometria interessante, né, para a categoria, ela é bem forte para a divisão. Só que ela vem de derrota, teve uma cirurgia, passou quase um pouquinho mais de um ano sem lutar, ela lutou em maio do ano passado, e foi a primeira derrota dela, perdeu a invencibilidade, então são situações completamente diferentes, isso até dificulta a análise, né, porque a Ariane carrega uma experiência, até não só de mais lutas no evento, mas também por ter passado por altos e baixos. Isso dá uma confiança, dá uma possibilidade maior do atleta se enxergar a sua atual situação e agir com mais calma. A Melissa tem menos lutas, vem de derrota e passou por um período relativamente longo sem competir. Tecnicamente falando, a Ariane apresenta mais brechas no jogo dela. A Ariane, a gente já viu ser quedada, às vezes surpreendida ali no pocket, né, na curta distância, até pela Pedrita. Só que agora ela se mudou, fez 3 camps na American Top Team na Florida e agora está treinando com na equipe da Amanda Nunes. Mostrou evolução no wrestling e também no cage de luta. Já a Melissa, eu não sei como é que esse um ano vai interferir. E essa é a minha dificuldade nesse palpite, Marcelo. Tô enrolando porque eu tô pensando aqui para saber. Eu já pensei bastante nessa luta, mas eu ainda tá bem pau a pau na minha cabeça, tá? Justamente pelo fator da indecisão. Eu não sei como uma derrota e o período afastado vai influenciar na performance da Melissa. Por ser um cage pequeno, eu acho que isso é o diferencial para mim. Facilita. Direto ao assunto, então. Exato, facilita a Melissa se aproximar. Então, indo direto ao assunto, respondendo essa pergunta, eu vou apostar a Melissa por um ligeiro favoritismo. Muito mais. Eu vejo uma luta longa, possivelmente até por decisão de jurados. Acho que a Melissa vai jogar com um livro de regras ali debaixo do braço, explorar umas brechas ali no jogo da Ariane para botar lá para baixo. Melissa também com vantagem na Rubet, pagando 1,42, enquanto a Ariane paga 2,80. E se chegar até o fim da luta, paga 1,85 contra 1,86, se não chegar. Mas enfim, tem essa possibilidade de apostar até o fim da luta. Acredito muito porque também as casas de aposta imaginam numa luta mais longa para o duelo entre as duas brasileiras. Sim, quanto que tá pagando uma vitória da Ariane? Desculpa. Da Ariane é 2,80. Tá bom. Estou sendo por mais que eu esteja concordando apontando os favoritismos, estou sendo surpreendido pela margem das apostas aí, Marcelo. Vamos seguindo então, Diego? Bora. Agora, peso meio médio, categoria até 77 quilos, Max Griffin contra Michael Morales, o equatoriano Morales contra o Griffin, experiente Griffin, já de 37 anos, 19 vitórias e 9 derrotas na carreira, no UFC desde 2016, são 4 vitórias nas últimas 5 lutas. E o Morales, com 23 anos, aí também falando em hype, né, um lutador que também tem um hype grande, 14 vitórias, nenhuma derrota, 11 nocautes, uma finalização e 2 vitórias por decisão. Não luta desde julho de 2022, quando nocauteou Adam Fugic no UFC 277, Diego. Exatamente, uma luta interessante. Lembra que mais cedo eu mencionei sobre atletas que vêm no Contender já com hypezinho, que dá para ver com a organização, vê com bons olhos e consegue imaginar um futuro legal para o atleta? Aliás, a gente viu isso com a Marina Rodrigues, até com o Johnny Walker, né? Que vieram do Contender Brasil, já trazendo para o cenário dos atletas brasileiros. O Michael Morales é um deles, tá? Veio do Contender Series, agressivo toda a vida, até pela agressividade, eu acho que ele abre algumas brechas interessantes no jogo dele, que podem ser capitalizadas pelo Max. Mas eu vou com hype, cara. Eu acho que o Morales consegue vencer essa luta, consegue, inclusive, anular o antijogo. E eu não duvidaria se um nocaute pintasse, não, cara. Eu acho ele mais lutador e com mais oportunidades. Apesar das brechas, que eu acho que pode ser um calcanhar de Aquiles, né? Que fala, calcanhar de Aquiles. Exatamente. No futuro próximo é assim que ele começar a pegar atletas mais graduados e ranqueados aí, tem que abrir o olho e tapar esses buracos no jogo dele. O Morales também é favorito nas casas de aposta, 1,39.
contra 2,95 do Max Griffin, mais uma vez tendo uma margem razoável, né, entre os favoritos. Esse card está bem definido quais são os favoritos, pelo menos até aqui. É um card relativamente fácil de fazer essa leitura, né, de favoritismo e azarão, mas essa aí eu imaginava assim uma disparidade. O momento do Morales, casamentos de estilos, enfim, é difícil imaginar, ainda mais o kit pequeno no Apex ali, a experiência do Griffin não, sei lá, se de repente fosse um card com grande plateia, num grande ginásio, a experiência poderia pesar mais a favor, com mais área de luta, que eu só consigo imaginar, eu acho que a grande chance, né, na verdade, do Griffin vencer seria fazer uma luta mais longa, e putz, lutar ali no cage pequeno, acho que vai ser difícil, viu? Boa, vamos passar para a segunda luta mais importante da noite, peso leve, categoria até 70 quilos, e aí agora talvez uma luta aqui um pouco mais equilibrada, Damir Ismagulov contra Grant Dawson, o Ismagulov da Rússia, 32 anos, número 12 do ranking, contra o Dawson, que tem 29 anos, norte-americano, número 15 do ranking, os dois ali brigando para adentrar o top 10 de repente. Enfim, o russo que vinha de 19 vitórias seguidas, quando perdeu por decisão para o Arman Tsarukyan, na sua última luta, das 24 vitórias, são 12 por nocaute e 11 por decisão. As duas derrotas que ele teve na carreira também foram por decisão. Diego, você quer falar já? Bom, lembrando que ele perdeu para o Tsarukyan que vem de vitória por nocaute contra o BJJ Neto, né? Tsarukyan é top de linha, tá? Não desmerece nada. Eu acho o Ismagulov favorito, mas essa luta é curiosa, porque se a gente até olhar no cartel, né, o Dawson tem muitas finalizações, ao mesmo tempo que o Ismagulov tem muitas vitórias por decisão. São 13 finalizações das 19 vitórias para o Dawson. Paz. Vai ser interessante. Eu quero ver essa luta no chão, quero ver um grappling de alto calibre aí. Lembrando que o Ismagulov, ele não é do Daguestão, né? Muitos russos vêm de lá, o pessoal até confunde bastante, mas não, apesar de terminar, como diz o Maldonado, o pessoal que termina o nome com Ev e Ov, tem que dar medo, mas o Ismagulov, ele é muito duro, muito centrado, muito experiência, quadril baixo, quadril pesado ali, é difícil. O Dawson, se não for no primeiro assalto, cara, conforme a força isométrica vai passar, fazer uma diferença, a experiência, o jogo por cima, o controle das ações, eu acho que o Ismagulov até anula, pode também trabalhar mais no clinch na curta distância, evitar a luta de solo. Eu vejo o Ismagulov como favorito. Na Rubet, o favoritismo ainda é do Ismagulov, mas por muito pouco, paga 1,86, enquanto para o Dawson paga 1,92. É praticamente um empate técnico. Se você tem algum favoritismo aí que você acha muito maior, essa é uma luta que dá para você apostar, porque ela vai trazer um retorno razoável para quase ali 2-1, né? Então, mas ao mesmo tempo é uma luta, justamente por ser tão equilibrada, mostra que é uma luta difícil de apostar. Como é que tá? Vamos supor, se o Ismagulov vencendo por decisão, quanto paga? Não, o que eu tenho aqui é que se a luta for até o fim, sim, é 2,41, ou seja, eles não estão apostando tanto que essa luta vai caminhar para os 3 rounds. Tem uma margem razoável, a margem até maior do que se você apostar na vitória de um ou de outro. Se você só apostar que a luta vai até o fim, é 2,41. Não importa quem vence. Aí eu já vejo vantagem, Marcelo. Essa é uma dica aí do Diego, ó. Você apostando com o seu dinheirinho sempre, que você conquistou com o seu suor, vai lá e imagina que a luta vai até o fim. 2,41 é um retorno interessante. Maior de 21 anos, né? Lembrando. Sempre. No link da Rubet que está na descrição. Não se esqueça. Isso que é o mais importante, né? O pessoal aí dá uma moral pra gente, clicando aqui no link da Rubet da AG Fight. Exato. Luta principal da noite, Diego. Bora. Sean Strickland falou com você nessa semana, falou poucas e boas, depois você fala um pouquinho sobre isso, contra Abus Magomedov, o atleta norte-americano de 32 anos, né, o Strickland, número 7 do ranking, vinha de derrotas para Alex Poitin e Cannonier, mas venceu Imavov, em janeiro deste ano, e nunca foi finalizado.
perdeu 2 por nocaute e 3 por decisão, enquanto o Magomedov, fazendo sua segunda luta no UFC, estreia fulminante com vitória em 19 segundos. E aí, Diego, uma luta complicada. Depois, primeiro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua entrevista aí com o norte-americano e depois falar um pouquinho da luta, por favor. É a segunda vez que eu entrevistei o Sean Strickland e ele é malucão, né? O pessoal já sabe, aí, o pessoal que acompanha o canal, inclusive, adora quando eu falo com ele. Cara, ele é muito. Aqui nos Estados Unidos tem uma expressão, se fala uma carta selvagem, né? É algo meio imprevisível, uma roleta russa, eu diria, né? Você nunca sabe o que ele vai responder, da forma que ele vai responder, mas que ele vai falar groselha, ele vai. E até eu conversei com o Marcel antes dessa gravação agora. O Marcel falou: ele é assim só nas câmeras? Não, cara, ele é maluco o tempo todo. Nos bastidores, nos corredores ali do UFC, já encontrei com ele na academia, onde ele treina, na Extreme Culture, tem os brasileiros ali, o Michel Pereira, o Tcheco. Aliás, eu vi na minha frente o primeiro sparring do Michel Pereira com o Sean Strickland, eu tava lá, pau cantou, assim, ele é maluquinho, cara. O tempo todo falando besteira, o tempo todo falando coisas polêmicas, né? Ele gosta de ter uma opinião ácida, polêmica sobre tudo, e de tornar isso público, vocalizar. Polêmica para dizer o mínimo, né? Para dizer o mínimo. Quando é no Media Day, isso é verdade, tá? No Media Day ali, quando coletivo, quando tem bastante gente, ele força legal a barra, porque ele sabe que bem mais do que quando ele vai dar entrevista exclusiva, por exemplo. Então, no Media Day, ele fala a mulher não pode votar, enfim. Aí ele só fala besteira propositalmente mesmo, mas é o estilo dele. Ele é malucão mesmo. A entrevista correu muito bem dessa vez, até melhor do que a primeira vez. Até eu te falei, né, Marcel? Eu me dou muito bem com o manager dele. Sim. E o manager dele estava lá dessa vez. E daí ele meio que me apresentou, assim, o Sean lembrou de mim, então até que foi mais tranquilo do que da primeira vez que eu entrevistei ele. Mas é isso, quem quiser acompanhar, está legendado no canal. E apesar das fanfarronices dele, a gente falou bastante sobre a luta, né? O desafio dele contra o Abusupian Magomedov. Luta interessante e que eu gostaria de destacar um ponto. O Sean Strickland é número 7 do ranking e vai enfrentar um rival que não é ranqueado. Isso não é nada comum. Principalmente porque ele está número 7 batendo ali na porta do top 5, né? Mais uma, 2 lutas bem trabalhadas, ele poderia disputar o cinturão. Perguntei isso também na entrevista e ele foi bem claro, falou, cara, é muito difícil lutar com o top 10, porque quando você é top 10 e você quer lutar contra alguém na mesma posição ali, ou o pessoal já tá com luta marcada ou tá machucado. Então ele falou, cara, eu vou pegar luta, eu preciso fazer dinheiro e não vou ficar parado, sentado, esperando. Decisão um tanto quanto controversa, mas ao mesmo tempo, já é o terceiro ou quarto main event que ele faz do UFC, ele mora aqui na cidade, mora relativamente perto ali do Apex, para ele o legado que ele está fazendo, se mantendo na mídia, e o nome dele sempre ali em main events do UFC, acaba sendo bom, cara. E ganhando moral com a organização também. Sim, já pegou luta em cima da hora, lembrando que ele lutou em dezembro e janeiro, né? Deve estar pingando cascado legal para ele. E é isso, cara. Eu acho que ele tá. Até porque aí, sendo bem sincero, eu acho que ele teria muita dificuldade, Marcel, em enfrentar os tops da categoria, assim, com o Marvin Vettori da vida, um Paulo Costa, sem mencionar, tipo, a Adesanya, vamos supor. Mas se bem que vale lembrar até que ele treinou com o Poatan para essa luta, né? O Poatan que já nocauteou ele. Falamos bastante sobre o Poatan na entrevista também, confira lá com Legendas. E é isso, eu tô bem curioso, mas eu acho que não vai dar pro Sean Strickland, não. Acho uma luta ruim para ele. Uma luta ruim até porque, Marcel, ele... Vamos lá, não imagino que ele seja um lutador completamente diferente após os treinos com o Poatan. Bota aspas no que eu vou falar, mas o adjetivo seria previsível, né? A luta do Strickland é muito baseada no boxe na curta distância, e ele é muito forte nisso. A forma como ele faz a guarda, como ele posiciona o pé, muitas vezes deixa o peso do corpo na perna da frente, inclusive.
Então a gente vê o estilo dele sendo repetido e ao longo do tempo, se o lutador apresenta sempre as mesmas armas, se torna mais fácil dele ser estudado e até neutralizado. Então, e ele faz lutas longas, dá pra ver que por mais que ele seja experiente, aguenta muita pancada, mas ele não é um nocauteador, né? Com um golpe apenas. Então, por ser uma luta mais longa, com esses possíveis brechas para serem aproveitados, e o Abu Sufyan tá vindo numa fase boa, é duro, alto, forte, pesado. Eu acho que tem uma grande chance de ser uma luta meio chata, Marcelo. Uma luta Animando quem vai assistir. Uma luta meio truncada, longa, decisão. E eu apostaria numa derrota por decisão do Sean Strickland. Acho que agora na última luta que a gente está analisando, finalmente você pegou o primeiro azarão das casas de aposta da Rubet, se eu não me engano foi isso. Paga 2,19 uma vitória do Magomedov contra 1,66 do Strickland. Então, tá aí, portanto, o primeiro azarão na última luta, Diego. E aí eu fui, ao longo das suas análises aqui, eu fui pegando todos os seus palpites para a gente simular uma aposta casada, uma aposta múltipla, com esses 6 dando tudo certo. Obviamente, isso é muito difícil, isso é muito complicado. Não faça isso. Não faça isso. Mas só para exercício de imaginação, R$10 apostado geraria R$150, 151. Então é 15,15 para cada real apostado, se você bater certinho essas 6 aí que o Diego tentou, mas é muito complicado, é muito difícil. MMA não é nada simples. Então, tem uma razão para pagar 15 vezes mais, né? Exatamente. Porque se você errar só uma, já acabou tudo, perdeu tudo, já era. Não tem mais, não tem nenhum troquinho para você. E aí, no caso, Certo, você fez essa múltipla apenas com vitória simples do 6, né? Apenas com vitória simples, sem apontar se vai ter até o fim, qual round, qual método de finalização, ou nocaute, enfim, via rápida ou não. Só apontando vitória de cada um. Aí, nesse caso, daria esse retorno bastante interessante de 15,15, mas, novamente, é muito complexo e muito difícil que isso tudo consiga bater. Não faça isso, pessoal. Não façam isso. Bom, Diego, encerrado o card deste sábado, então, dia 1º de julho, você acompanha e depois vem cobrar o Diego, vai nas redes sociais do Diego, se quiser, fala para ele o que ele errou, o que ele acertou, quanto você perdeu de dinheiro ou ganhou. Se acertar também, dá uma moral, né? Manda um trocado se quiser, tem o Pix do Diego, ele vai depois passar aí para vocês. E aí a gente vai seguir em frente. Então, aí para falar do card anterior, do seu desempenho no UFC Flórida, é isso, Diego? Isso, ramelei. Cara, de novo, como na semana passada, né? Das 5 lutas que a gente falou, acertou 3, errou 2. Mas é aquilo, pegando muitos favoritos, acaba que o retorno não é dos maiores. Se você acertou a Tabata Hitch, acertou o Randy Brown, aí errou no Bruno Blindado, que se você colocou como favorito ou como aquele que poderia vencer. Errou também na Amanda Ribas, que acho que a maioria achava que ela poderia vencer, perdeu para Mace Barber. E acertou o Ilia Topuria, que era o grande favorito, né, contra o Josh Hammett. E no final das contas, acabou acertando mais do que errando, mas como o favoritismo era desses lutadores aí que você acabou pontuando, se você apostasse R$10 em cada um e apostasse R$50 no total, teria um retorno de R$43,90, ou seja, perderia aí praticamente R$6 nessas apostas, Diego. Quer se defender? Não, entendi. É exatamente isso que você falou, né? Não é só apontar o favorito, quem vence, depende de quanto paga cada um. Das duas lutas em específico, né? O Bruno Blindado e a Amanda Ribas. Vamos lá. A Amanda era favorita, por uma razão. A Mace tem muitas brechas no jogo dela, falhas que poderiam ser aproveitadas. Um detalhe que a gente conversou, Marcel, era justamente o fato da Amanda oscilar em 2 categorias de peso e fazer a terceira luta seguida como peso mosca. Quem viu a luta com mais atenção, existe uma diferença grande ali de peso, mas o frame o corpo da Mace é de uma peso mosca mesmo, assim, era ombro mais largo, perna mais grossa. A Amanda
para uma peso mosca, ela é muito esguia, digamos assim, né? A Amanda consegue bater 52 quilos, lutar de peso palha. A Macy jamais. A Macy, enfim, não, é uma diferença bem grande. Isso ficou muito claro. Vamos lá, a Amanda derrubou com facilidade, estava vencendo com uma certa facilidade ali nos 3 primeiros minutos, 2 quedas de judô, enfim, controle, mas a força que ela precisou fazer, a demanda física para segurar a Macy no chão, para derrubar a Macy, para trocar a clinch, foi cobrado ao longo da luta. Os golpes, quando a troca de golpe ocorria, é aquela velha história. Você tá com um calibre 22 atirando e recebendo tiro de 38, né? Existe uma diferença de poder mesmo físico em relação à Macy. Lembrando que eu não acho a Macy das mais talentosas da categoria. Então isso é um alerta grande, que ou a Amanda desce e volta para lutar 52, ou se ela vai realmente ficar na categoria 57, ela precisa readequar o corpo dela, assim, botar o músculo, botar a massa muscular. Como quer ver um exemplo? Charles do Bronx, quando lutou de 66, subiu para 7-0, perdeu pro Paul Felder, deu uma surra, passeou no primeiro assalto, cansou o braço, cara. O Charles era 10 quilos mais leve do que é hoje. Então, se você vai subir de categoria, usa o exemplo de John Jones. Suba de categoria de fato. John Jones hoje está um cavalo, né? Não à toa, é o campeão. Então, vamos lá. Eu apostei na Amanda e é isso. Me dei mal. Postei no blindado, blindado estava bem, cara. Blindado estava bem, defendeu bem. A gente conversou sobre isso. Ter que dar um double leg ali do Brandon Allen, não conseguiria levar o blindado, as quedinhas seriam não clinch. Foi exatamente isso que aconteceu. O blindado estava bem, conectou a mão. Eu acho, assim, é aquela coisa, né? Analisar depois a luta é fácil, mas eu acho que ele se empolgou, digamos assim, quando entrou ali na curta distância, que é o forte dele, no pocket, né, que a gente chama. Pô, ali ele tinha que ter feito uma luta mais longa para cansar o adversário, e ali eu acho que ele ia passear, se a luta chegasse no terceiro assalto. Mas aí, quando ele entrou na loteria, que é o que ele gosta de fazer, normalmente ele se dá bem, pô, na hora que ele conectou um upper ali, entrou um direto de direita por cima do ombro, levou ele a knockdown, e aí, cara, aí você vai pro chão tonto contra um exímio finalizador, abraço. Mas é isso, valia o risco, blindado era azarão, foi por detalhe. Só explicando aí os 2 revés da semana passada. Vamos ver se me saio melhor nesse fim de semana, o Marcelo. Vamos ver, se você carimbar, todo mundo já sabe, 15-1. Diego, é isso então. Muito obrigado. A gente volta na próxima semana e vamos ver se o Diego como vai se sair em mais esse card. Galera, até a próxima, hein? Link na descrição, Rubete, brigadão pelo apoio e pela moral. Tamo junto.